Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Mariane Borges Barroso Tomás e eu sou uma pessoa altamente pretensiosa, porque eu sequer fazia lives, tá? E usava as minhas redes sociais para me comunicar através de vídeo. E aí aconteceram coisas na minha vida que me fizeram querer ser comunicadora. E aí eu encontro nessa vida mulheres maravilhosas, guerreiras, batalhadoras que compram a briga comigo e me convidam a apresentar o programa. E aí vocês vejam bem, eu chego de gaiato no navio me achando e entrevistando. Mas, como eu sempre digo, eu acordo todos os dias sempre pronta para tudo. O que vier, vem, e eu sou o fluxo da vida. Então, estou aqui, tá? Iniciando, então, o meu primeiro programa, convidando uma mulher fantástica, uma profissional maravilhosa, diferenciada, a minha colega Cláudia Vari, que é especialista em relações tóxicas e abusivas e faz um link muito maravilhoso e utiliza um método que eu aprecio muito e que pratico também na minha carreira, que é a multidisciplinaridade, trazer o conhecimento de outras áreas para que sustente as nossas teses jurídicas. Boa tarde, Cláudia. Muito Boa obrigada. tarde, doutora Mariane. Tudo bem? Está maravilhoso o seu programa. Você é uma mulher inspiradora. Tive a honra de ser convidada. Admiro muito seu trabalho, admiro muito a sua garra e fico muito feliz de ver um sonho sendo realizado, né? Uma idealização que estava aqui comigo, indo para todo o Brasil. Levar a empatia no mundo jurídico não é fácil. Até porque muitas das vezes a gente tem que ser hostil, e toda vez que mulher é hostil, não é bem vista. É complicado. E aí a gente fica brava, a gente fica enfesada, com razão. E depois a gente tem que buscar nós mesmos, dentro de nós mesmos, as nossas forças, nossas raízes, que é a nossa feminilidade, e passar por cima das questões, passar por cima dos problemas, né? E aí eu vou passar a palavra, porque se você deixar só eu falo. Eu queria que tu explicasse para o pessoal, porque primeiro eu vou explicar um pouquinho para eles, que a gente está meio com certos sabotadores, tá? Então eu consigo entregar essas lives que eu faço depois. Então, ainda que não tenha visualização no momento, em razão de uma questão de hackeamento, a gente continua fazendo, porque a visualização é muito boa depois, tá? Quando ela tá. Então, a gente não se entrega e vamos burlar esse sistema. E aí, então, dito isso, eu gostaria que tu explicasse para a gente como é que foi a tua vida, como foi o início da tua carreira, como é que tu trabalhou, se tu trabalhou em algum escritório antes, sempre foi corajosa de fazer a tua carreira solo, as questões da advocacia com relação à mulher, as dificuldades. Vamos lá. Sou advogada há 20 anos, formada há 22. Demorei uns 2 anos para ingressar, né, para passar no exame da ordem, e começo de carreira não foi fácil. Qual é a minha origem? Eu sou de origem humilde. Meu pai e minha mãe foram lavradores, né? Eles são do interior de São Paulo, se mudaram para o interior do Paraná porque o meu avô comprou uma pequena propriedade lá, e nasce nós 5 lá, os 5 filhos. E eu sou a caçula e a temporona, e a única que fez faculdade. A primeira que saiu do que a gente chamava, hoje é Fundamental 2, naquela época se chamava de ginásio. Eu fui a primeira que ultrapassou o ginásio. E meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. E aí com o auxílio da minha mãe, eu administrei os recursos que tinha para fazer a minha faculdade. Muito esforço, porque eu não sabia que eu era portadora de dislexia.
E eu tinha uma dificuldade de assimilação tremenda, né? E para mim foi uma libertação quando eu descobri alguns anos atrás que eu tenho essa característica, né? E que não era deficiência, era forma diferente de interpretar, era forma diferente de aprender. Então, parece deficiência porque a gente não aprende da maneira normal, da maneira padrão. E hoje é algo que vem se descobrindo com os autistas, né? Não tem tão forte com os disléxicos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é mais forte, mas aqui no Brasil ainda não tem essa visão, esse olhar. Mas aos poucos o Brasil vai caminhando, né? Bom, tive muita dificuldade de assimilação, mas, como disse a neuro que me atendeu, falou: você ultrapassou, como muitos ultrapassam. Né? Porque tem alguns disléxicos que ficam no meio do caminho, ficam até antes da alfabetização. Mas aí eu fiz a faculdade com muito esforço, entrei no mercado de trabalho sem padrinho, porque meus pais eram lavradores que viraram comerciantes. Sim. E aí eu tive que me virar, né? E de cara eu encontrei o embate, né? Porque você ser mulher num ambiente predominantemente masculino e você se posicionar como uma pessoa feminina mesmo, parece que dá um tapa na cara da sociedade, né? Você caça confusão. Não é que caça confusão com a gente. Hoje eu mudo a linguagem. Você afronta homens e mulheres, doutores e doutoras, né? Porque eu entro no momento da advocacia, 20 anos atrás, aonde a advogada mulher era vista mesmo como uma secretária, não como uma profissional capaz de desenvolver teses, capaz de fazer defesas, e aí você percebe que vai ocorrendo sabotagens para você desistir da carreira, né? E eu tive a infelicidade de ter o meu primeiro companheiro contra mim, né? Eu tive que me desvencilhar de uma relação tóxica naquele momento, sem apoio nenhum da sociedade nem da família, porque era uma mulher enfrentando a imposição de um homem, né? Sim. E não tinha Maria da Penha, era antes da Maria da Penha, e foi um sofrimento. Não que a Maria da Penha seja o melhor dos mundos. Ela não é completamente aplicada, né? Já traço aqui, aproveito o ensejo do seu programa, que é falar dos bastidores da advocacia. Infelizmente, a Maria da Penha não é devidamente aplicada, na minha opinião. Ela é sabotada o tempo inteiro, né? E assim, é muito triste isso, né? Tanto que, assim, tem lá na Maria da Penha violência psicológica. Só que só agora as delegacias estão querendo atender porque virou artigo penal, artigo no Código Penal. Só que como se lá nunca existisse, porque estava lá. Lá não pegava, sabe? A lei não pega, né? A regra não pega. Eu acho que tu tem que diminuir um pouquinho o teu microfone aí, que eu acho que eu tô ouvindo uma microfonia. Vamos ver. Olha, não melhorou, porque eu não sei nem como que eu vou fazer aqui. Não é o meu. Agora parou. Agora parou? Parou. Tá, ainda bem, porque eu não ia ter como te ajudar para arrumar. E aí, o que acontece? Nesse momento, eu enfrento, vou fazer, para poder me sustentar, eu vou me submeter a trabalhar como quarteirizada, porque os escritórios terceirizados empregam, aqui em São Paulo, pelo menos é assim, eu não sei como que é aí no Rio Grande do Sul, gostaria muito de saber, eu acho que o seu programa seria um canal para saber como é no Rio Grande do Sul e no país inteiro. Aqui em São Paulo, existem as sociedades de advogados que conseguem grandes contratos com grandes empresas, como grandes operadoras de telefonia, por exemplo, né, que são muitas. E aí eles quarteirizam o serviço, eles são terceirizados, escritórios terceirizados, e quarteirizam o serviço porque eles não nos contratam como, às vezes, nem como sócio, e aí sócio também é uma forma de camuflar a CLT aqui, e acaba contratando a gente como correspondente, né? E aí foi assim que eu consegui entrar na carreira. Tive muito aprendizagem, apesar que, assim, eu, graças a Deus, tive um estágio muito privilegiado. Eu fiz estágio na época, o que hoje é denominado Defensoria Pública, naquela época era um setor da Procuradoria-Geral.
e porque não tinha defensoria pública naquele momento, na hora que eu estava fazendo estágio, mas é como se fosse. E aí eu tive a oportunidade de estar na triagem, e chegava às causas, você tinha que direcionar se era ali mesmo no setor do cível ou se era em outros setores. E ali eu tive a oportunidade de ver a multidisciplina. Sim. E a minha experiência depois, como advogada, foi atuar no direito do consumidor, porque essas empresas atuavam tanto no ramo para a defesa dos bancos. Ô, minha linda, que fofa! Tanto na defesa dos bancos quanto na defesa de grandes fornecedores. E foi assim que eu me apaixonei pelo direito do consumidor, vi a necessidade dos consumidores individualmente, hoje é uma das minhas carteiras no escritório, sim, porque, assim, diante de tanta dificuldade, tanto obstáculo nos abusos que eu tive, eu fugia das relações tóxicas. Eu não tive, sim, assim, vou advogar nas relações tóxicas. Não foi assim, a história não foi essa. Sim. E aí eu desenvolvi essa parte do direito do consumidor, a direito qual as pessoas colocam em menor tamanho, mas não é, porque ali se tem muitos abusos dos fornecedores. Só um pouquinho. Roger, só um pouquinho, Roger. Roger. Por favor. Acordou? Olha aqui. Voltamos. E aí, são os percalços da mulher que trabalha e é mãe e tudo. Eu acho isso fantástico, você expressar isso, eu acho fantástico. A gente tenta esconder o máximo que pode isso, enquanto, na verdade, a gente tem que esfregar na cara da sociedade, né? Que a gente vai trabalhar e, ao mesmo tempo, está cuidando dos filhos, das questões domésticas, porque a gente tem isso sobre nós, não tem muito o que fazer, né? E voltando, né, que eu estava conversando, foi com essa quarteirização que eu tive a oportunidade de rodar todos os fóruns da capital de São Paulo e da Grande São Paulo, conhecer o expediente de São Paulo, conhecer também a atuação dos advogados fora de São Paulo, dos outros estados, por conta das correspondências que tinha, né? E aí foi nesse segmento, depois eu segui para o direito imobiliário, tive uma oportunidade de desenvolver uma atividade disso, me tornei fiz pós-graduação tanto no direito do consumidor quanto no direito imobiliário, tudo fugindo das relações tóxicas, observa aí, né? Mas eu tomei contato mais ou menos uns 5 anos atrás sobre a temática do narcisismo aqui no Brasil, assunto muito já explorado nos Estados Unidos. Lá eles têm uma visão completamente diferente da nossa. Eu acredito que até não tem tanta resistência quanto nós, por conta da nossa tradição católica, com o culto de Nossa Senhora. Porque quando eu ouvi o tema voltado para a mãe narcisista. E colocar a mãe como uma condição de que ela não é santa, né, como Nossa Senhora, é um tabu muito grande. É um tabu muito grande que faz muitas pessoas sofrerem, né, principalmente as mulheres, que são as filhas, né? E aí, dentro dessa temática, eu comecei a olhar de novo para essa questão psicológica, dessa questão psiquiátrica, né? Porque o narcisismo é um diagnóstico psiquiátrico. Sim. E a dificuldade do diagnóstico, eu já vi a construção da questão da dificuldade do diagnóstico. Nesse interim, eu tive a oportunidade de fazer uma ação onde eu consegui um laudo de um agressor de transtornos gerais, por causa da dificuldade de falar narcisismo, porém, dali eu já consegui fazer com que ele respondesse pelos crimes que ele estava causando contra 2 mulheres, né? E fui caminhando, né? E eu sempre estou em contato, sempre estou em contato com as psicanalistas, com os psicanalistas, com as psicólogas que olham para esse mundo, porque o narcisismo ainda, mesmo nas cadeiras das faculdades, ainda aqui no Brasil não é muito estudado. Não. A gente tem pessoas dispersas traduzindo assuntos nos Estados Unidos e trazendo.
e, consequentemente, a gente não vai ter esse eco no ouvido dos julgadores e das julgadoras, dos promotores e das promotoras, Sim. dos delegados e das delegadas. Né? A gente tem que ter a compreensão de que não adianta chegar com a teoria do narcisismo, porque ela não é nem clara na cabeça dos psicólogos, nem dos psiquiatras. Você percebe alguns psiquiatras renomados que no início nem mencionavam muito, porque não tinham conhecimento, foram se instruir para falar sobre, né? Porque foi muito recente, mas é muito benéfico para tirar as pessoas que sofrem os abusos. Porque na linha o narcisista, ele está muito próximo da psicopatia e quanto à manipulação. A pessoa faz que é um bom pai, uma boa mãe, faz que é um bom marido, uma boa esposa, quando na verdade é um algoz da pessoa. Uma das pessoas que eu estudo bastante, que inclusive eu comprei um livro dele, que é um neurologista que escreveu aqui no país sobre isso, ele fala que as pessoas chegavam no neuro sem saber o que tinham. E, na verdade, tinha alguém em casa, manipulador, perturbando a vida dele. E o que muitas vezes acontece quando tem esses tipos de abusadores? Equiparando-se aos grandes psicopatas, eles tiram tudo da pessoa. Não só a paz, mas tiram bens materiais. Eles, não há uma separação, eles são terríveis. Como genitores e genitoras, eles são extremamente terríveis, em todos os sentidos, usam a cabeça de crianças para infernizar o outro, né? E lidar com eles tem que ter um certo cuidado, até principalmente quando você se encontra em polos que existe um certo tabu. Por exemplo, a mãe nem sempre é boa. A mãe nem sempre é e para explicar isso para alguns juízes, alguns promotores, algumas promotoras, alguns juízes, é complicado. Eu diria que por dois pontos. Ou porque eles podem ser, eles também, ter traços fortes de narcisistas, ou do transtorno, ou porque para eles é muito complicado admitir que pai e mãe podem ser ruins. Ou melhor, que a mãe pode ser ruim, porque pai já criou-se até uma licença para alguns pais abandonarem a responsabilidade diante dos seus filhos, né? E isso acontece em todos os setores. No segmento que eu estou hoje, eu vejo gente cuidando de filhas que sofrem com mães narcisistas, idosas principalmente, aí você entra com o Estatuto do Idoso, e você tem casais que têm essa dificuldade, tanto homens e mulheres, e aí você entra com a questão do direito de família, quando não direito à questão do assunto direito imobiliário, porque tem que regularizar, às vezes, os imóveis para resolver. Depois você tem a questão das crianças, que você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e entra aí as novas leis que beneficiaram depois das tragédias, porque infelizmente os nossos legisladores só reagem depois que acontece um homicídio. Tem que descer o sangue, tem que ocorrer a morte, para eles entenderem que isso existe, que a crueldade existe dentro dos lares brasileiros. Não estou falando isso para fazer um filme de terror, que nem eu gosto. Não gosto dessa questão. Mas não dá para fechar os olhos, porque tem criança sofrendo, né? Sabe que eu vi um comentário de uma pessoa no meu Instagram, quando eu postei sobre a proteção da criança e sobre o que o Conselho Tutelar pode fazer, e a pessoa ficou um pouquinho até revoltada, porque ela falava lá em Portugal, eles tiram filhos de pais que se descobrem que a mãe sofreu violência doméstica. Mas agora saiu uma alteração, né? Que não é a guarda, não fica a guarda compartilhada, né? Nesses casos. Eu acho que foi uma alteração. Unilateral. Unilateral. Tu estás relatando e é impressionante a similitude das histórias. Porque quando eu fui tomar ciência dessas questões de narcisismo, psicopatia, o primeiro livro que eu tive acesso era um americano, tá? Que eu tive que fazer a tradução, porque não existia. Tá? E eu já recebia pessoas clientes falando de algum comportamento estranho que não entendia, e psicólogo, sabe, não se entendia, não se chegava a um diagnóstico, e ficava, principalmente sendo a mulher, como se ela tivesse arrumando alguma confusão, tá?
Sim, Basicamente. a gente tem os dois lados, né? É, Ou joga, ou fala que é a mulher que está arrumando a confusão, ou muitas das vezes a mulher usa dessa questão do vitimismo e faz a manipulação para que ela seja a torturadora de criança, dos filhos e depois da família, porque continua, né? Aquela mãe manipuladora, ela vai ser uma avó manipuladora, ela continua, a história continua, o infelizmente. drama continua. E quebrar esse drama é difícil. E muitas das vezes, assim, a questão, o que eu percebo na prática não, e também na ciência, né? Narcisista, ele é um transtorno, ele age assim e entende que está certo. Só que porque ele não percebe as falhas dele, ele acha que ele realmente tem que ser atendido em tudo. Diferente da psicopata, que ele sabe que ele está errado. Exatamente. Ele sabe que está errado. Por isso que é o Narcisista, pior. ele não sabe. É. E aí a gente navega também pela questão dos transtornos e traços. Transtorno é a pessoa é. O transtorno não tem cura, só contenção. E os traços, isso aí eu pegando as vozes dos psiquiatras que eu já ouvi. Sim. E os transtornos você pode conter, porque o que acontece? Quem foi criado por pais e mães narcisistas, seja com fortes traços ou transtorno, vai pegar traços. E aí você precisa conter os traços com o passar do tempo. Então é muito natural que um cliente, uma cliente venha nos procurar e a gente identifica que ele está carregado de traços. Entendeu? E ter o acolhimento com aquela pessoa. Pela repetição, né? Pela repetição. Pela repetição. Porque, na verdade, a pessoa não tem na psique dela, mas ela repete por questões culturais. Mas o que eu vejo é que é muita coisa, né? Eu não sei, eu tive tanto tempo silenciada que eu tenho muita coisa para falar, e esse assunto, para vocês verem como é a abordagem, né, multidisciplinar, porque só nessa questão a gente fala da mulher, do quanto ela sofre com esses abusos, o quanto ela é também desprestigiada ao sofrer esses abusos, o quanto ela é cobrada também pelo judiciário, porque a gente vê que tem mães que estão cobradas no judiciário e elas não estão em condições. E não tem problema, porque como é que eu vou te explicar? O que eu vejo? Que às vezes a pessoa pode até achar que não, que eu estou indo longe demais, mas por que a gente exigir de uma mãe que não tem condições, tá? De dar alguma coisa. E aí tu exige da mãe, tu exige da filha e do filho e da criança algo que ali não tem como tirar, porque a sociedade exige que a gente tenha um modelo de família que é imaginário, mas não é assim. Ela não é. Não tem problema, a gente não precisa também demonizar essas pessoas. Não, porque aí nós entramos na questão da saúde mental, embora não seja considerada doença, né, essa tríade que a gente está falando, mas ela acaba refletindo nas relações. E se a pessoa não consegue ficar, ainda que o psicopata ele tenha noção, ele não consegue segurar a vontade. Sim. E como que a gente também vai marginalizar de tal forma, não sei, claro, nos casos de serial killers, mas uma pessoa que é um psicopata do cotidiano também demonizar, esperar uma coisa dela não dá, porque a pessoa não tem como dar. Eu sigo muito a Ana Beatriz, né, a psiquiatra mais famosa desse país, e ela fala, ela traz um caso que ela conheceu teve um paciente criança que ela percebeu os traços, né, da psicopatia, alertou a família, porque ele tentou matar um cachorro, na cachorrinha da família. Hoje em dia, antigamente isso não ficava tão assustador, mas hoje, para nós que somos mais ligados com os pets, a família viu aquilo com horror, né, e ficou com medo, porque tinha uma bebê em casa. E era uma criança. E aí eu lembro claramente, tá? O vídeo dela para quem quiser procurar, ela falando dele, que ele disse assim, ela falou, por que você fez isso com o cachorro? Por que você jogou ele pela janela do apartamento em tão alta altura? Eu queria ver como é que ele ficava. Eu vi. Eu queria ver como ele ficava. E aí ela foi fazendo um treino com ele, com a família, para contenção. Por quê? Os psicopatas, eles são excelentes, por exemplo, cirurgiões. Porque tem que ter uma frieza. E até advogados, está na lista.
Tá. Não sei se viu ali que tá. Mas para advogado depende da área, né? Porque, veja bem, a questão das relações tóxicas, nas relações de direito de família, no direito de. Você tem que ter uma empatia, né? É muito comum a gente escutar das nossas clientes, dos nossos clientes, na beira de um divórcio, ou na tentativa de fazer um divórcio, de dizer assim, doutora, eu fui lá e me reconciliei, você acredita? Ainda fala assim para você, você acredita? Eu acredito. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu não sei nem se é falta de pudor eu fazer essa brincadeira agora, porque eu aprendi num seriado aí. Mas, quem sabe até faço, mas vamos pensar aqui. Mas que é muito comum, né? Você até vou falar de maneiras técnicas para não brincar. É que eu faço a brincadeira mesmo para tirar a pessoa do prumo para ela ver que não foi tão grave assim, né? É natural que a pessoa viva casada há tantos anos, teve filhos, não se casou obrigada, né? Que uma hora ou outra a caia na sedução, né? Conhece os caminhos, conhece quais as partes que vai ser tocadas ali, que vai provocar, então é natural. E até se a pessoa tem traços ou transtornos narcisistas ou psicopata, o grande instrumento das mãos dessas pessoas é a sedução. Exatamente. É a sedução. É o bombardeio do amor. É o bombardeio do amor. E eu percebo que os antigos advogados, para trás de 20 anos, que eu já estou ficando antiga, mas eles eu também. Absurdo. Cláudia, eu mandava, desculpa te interromper, mas eu mandava recurso para o Tribunal de Justiça por fax. Gente, pelo amor de Deus. E ainda depois era assediada, não podia usar as redes sociais. E estou aqui me achando, apresentando o programa. Olha, eu só pensei, era mesmo para me aguentar. Hã? Eu também já mandei recurso por fax. Já mandei recurso. Eu fiz tatilografia. Eu fiz tatilografia. Eu até hoje digito lembrando as regras de tatilografia. E as notas de expediente chegavam todo dia de manhã no escritório num papelzinho pela Procerx. Aqui nós temos a ASP. Chegava pela ASP. Você tinha que pagar a anuidade, mas olha, deva a anuidade para a OAB, mas não deva a mensalidade para a ASP, porque ela que manda as publicações. Agora a OAB faz esse trabalho faz alguns anos já. Mas antigamente aqui era a ASP que mandava, e lá atrás, eu não era dessa época, mas eu sei que tinha gente que tinha que abrir o diário oficial e colher as publicações dali. Sim. Esses dias mesmo, aqui perto de mim, onde eu resido, está a empresa oficial. Eu passei por ela, falei, gente, eu entrei nessa empresa porque quando alguém debatia com você que você não tinha recebido a publicação, e você tinha que ir lá, tirar a cópia daquela página do dia que estavam dizendo que saiu, para você provar que não saiu, para que você fosse devolvido o prazo. Hoje não existe mais isso. Hoje você pega, não, nada disso. Pelo seu nome, vai naquela e aí imprime bonitinho, transforma em PDF. É tanto assunto que tem para falar, já estou chegando na metade. E aí a Vera disse, não, olha, porque é muito tempo, uma hora. Eu digo, não, mas você não sabe o que é os desdobramentos das conversas que envolvem o direito e a advocacia. Sim. Né? Só em tudo que tu falou, eu já tenho desdobramento para vários outros programas. Olha, pelo que eu estou vendo, você também encostou muito no umbigo do balcão. Hã? Pelo que eu estou vendo, você encostou muito no umbigo do balcão dos cartórios. Mas claro. Mas a questão do balcão e do fórum, eu tinha um privilégio. Porque quando eu me formei, eu fui trabalhar no escritório numa banca grande, tá? Era o melhor pessoal lá do fórum onde eu fiz estágio. Eu fiquei desesperada, meu Deus, eu vou me formar, não tenho o que fazer, preciso de emprego. Gente, eu preciso que você arrume alguma coisa para mim. E aí a Soninha e a Glória disseram assim, não, fica calma, fica tranquila que a gente vai arrumar para ti. Eu digo, mas aonde, o quê? E tal. E aí elas conseguiram. Elas me colocaram frente a frente com o doutor Erceu. E aí, eu bem novinha, né? Acho que ele não estava nem querendo muito me contratar, mas eu dei um xalalá nele e ele disse, mas por que tu acha que tem?
que eu teria que te contratar. Mas eu não tenho vaga para ninguém agora, mas só porque eu sou muito amigo da Glória, então eu vou falar ali contigo para ver, mas não espera para agora. Mas me diz qual é o teu diferencial. Eu disse, o diferencial é que qualquer problema que tu colocar na minha frente eu vou resolver, e se eu tiver que ir do outro lado do país, eu vou, porque eu vou fazer acontecer, o meu sonho é ser advogada, e o senhor não vai se arrepender, tá? Eu torci para isso. E aí, no outro dia, ele me chamou, porque eu fui muito assim, né? Muito na certa que eu estava assim, no auge já da carreira. E aí ele já me chamou no outro dia, e aí ele pegou e disse assim: tá, aqui é o teu primeiro processo. Eu digo, da onde? Porto Alegre. Eu digo, como assim Porto Alegre? Eu estou em Pelotas. E qual é o fórum? Lá no Alto Petrópolis. Ah, não, mas aí também já é demais. Eu nem sabia andar em Porto Alegre direito. Eu disse, tá, mas o que é para fazer? E aí ele disse assim, não sei, te vira, tu não é a advogada que nasceu para advogar? Vai lá e te vira, tem que ir lá pegar o processo. Eu voltei, eu digo, tá, só me dá o dinheiro. Eu voltei com um processo dessa altura, sim, eram 10. Gente, 10 volumes quando eu peguei. Era de 1990 e poucos processo. Tá? Vocês imaginem a dor nas costas. E aí eu tive que destrinchar tudo aquilo ali. Tá? Eu já comecei na pancadaria. Tá? Já foi a base da bomba. E aí eu tive que me virar, porque eu tive que sustentar o que eu falei, né? E aí eu fui lá e fiz. Fui lá, e aí dizia, e aí as pessoas riam de mim lá no escritório, que eu tinha pego aquela bomba que nunca ia se resolver. Pois eu fui lá e resolvi só para desaforo. Quando me diz que eu não vou fazer, aí que eu faço. Só para desaforo. E aí que eu faço. Olha, tinha bens lá, eu arrumei faxineira, eu arrumei imobiliária, eu sei que eu fiz de tudo. Eu peguei e me virei. Mas, como era grande, a gente tinha uma pessoa que todo dia ia fazer a carga dos processos. Então, a gente ficava na mordomia, tá? Porque ele já era muito conhecido, antigo, e a Lili, que a Lili está aí, por aí ela tá, vai ver aí no gravado. A Lili que ia fazer a carga e a gente ficava no bem bom lá fazendo as petições. Mas é muita coisa, são muitas histórias e muitos desdobramentos de cada situação, porque aí, só nessa questão, nós entramos na psicologia, na psiquiatria, nos direitos da criança e adolescente, Sim. nos direitos da mulher, porque a depender não é só a mulher, tem os homens também que sofrem e que fazem a mulher padecer com essa situação. Sim. Tem casos que são mais raros, mas que os dois têm esse problema. E aí o que acontece? Se a gente não faz essa ligação, muitos direitos, inclusive das crianças ou das mulheres, deixam de ser atendidos de forma, né, consistente pela falta de conhecimento. Eu queria ver o seguinte: a Vera pediu para a gente fazer o intervalo no meio, mas Vera, não dá. Queres fazer intervalo? Não, eu Para não mim não precisa. Eu tô com um assunto aqui para contar para você, que eu vou ligar a questão da multidisciplinaridade dentro do direito do consumidor. Tá. Eu peguei um caso. Então, eu estou chamando a Vera aqui, ver se ela não me puxa o cabelo, se ela não deixar a gente sair, porque é muita coisa, a gente não pode perder tempo com pausa. Porque olha aqui. Eu não preciso, eu toco aqui eu tranquilo. Também não, porque eu já fico louca para falar. Olha só, tu imagina como que a gente vai determinar uma visitação, alguma coisa, sem avaliar exatamente a questão psicológica dessas pessoas? Sim. Né? E assim, que não é somente com estudo social. Eu quero esse trabalho que a gente tem, esse projeto que a gente tem a visão de levar essa informação para o país inteiro, para conseguir capacitar um correspondente, um advogado, uma advogada, mais de um advogado em cada cidade, em cada estado, pelo menos no começo, para que a gente possa fazer essa parceria no primeiro momento para fazer a mentoria, né? Depois, mais para frente, isola só a mentoria, mas é voltado também para tirar dos psicólogos, dos psiquiatras, um ranço que eles têm com a gente.
porque tem psicólogos que são os nossos parceiros, tem psiquiatra que são os nossos parceiros. Olha, eu preciso que laude, que eu preciso do relatório do paciente, que é meu cliente, que é minha cliente, para poder tocar em frente o processo. Tranquilo, o que precisar é a verdade, está aqui o relatório, tá, pode usar. Agora, tem uns, que, principalmente quando envolve crianças, que entendem que a gente tem que sair fora. Eu tenho os dois segmentos aqui. Então, esse nosso trabalho de divulgar também é para quebrar essa relação e mostrar para o outro ramo, né? Para outro quadrado, né? Que é a psicologia, que é a psiquiatria, que nós somos auxiliares do trabalho deles. Que nós não somos aqui inimigos, que nós não temos... Alguns de nós têm os seus traços, os seus transtornos narcisistas, de psicopatia? Tem, vai se fazer o quê? Mas médicos também têm, psicólogos também têm, psiquiatras também têm, infelizmente. Eles estudam porque eles sabem que essa é a ferramenta na mão deles. Mas alguns de nós trabalham com empatia. Tanto que quando alguém me pergunta, eu falo assim, eu faço defesa de pessoas que sofrem com relações tóxicas, com relações abusivas. Eu faço a defesa dos sofredores e não daqueles que querem a defesa, porque no direito penal, pelo menos, eu acho que ele é muito brando com eles. As penas são muito baixas. Quando você pega, porque muitos deles são valentes, não se importam de ter crimes sobre eles, não se importam, como dizia antigamente, ter aquela capivara gigante, sabe? Vai sendo abusivo e agressivo um atrás do outro. Exemplo clássico está aí, o desembargador do Paraná, que fez aquele vexame, achando que estava fazendo bonito na tribuna, falando que toda mulher, as mulheres que estão indo atrás dos homens, e aí vem na cabeça da gente vários comentários, né? Falou assim, olha, deve ser as mulheres que te rodeiam, que trabalham com você porque estão interessadas não na sua simpatia, mas, na verdade, nos benefícios financeiros que você pode oferecer, né? Acabei de falar, agora se ele resolver vir atrás de mim... Bom, essa criatura anda sendo pontuado pelo que ele fez, né? Aí descobre-se que ele é contumaz, né? Que não é a primeira vez que ele é assim. Ele ele bateu na irmã, bateu na mãe, bateu na vizinha, agora passou dos limites. Quer dizer, eles perdem a noção e vai. Então, também debater isso, não está na hora de aumentar essas penas? Não está na hora de tirar os benefícios desses abusadores, dessas abusadoras? Né, de dar importância para a tortura psicológica, porque até agora não deu. O artigo penal, o código que está no Código Penal novinho lá, ainda, na minha visão, ainda não fez verão. Eu ouso desafiar, trazer jurisprudências para que a gente debata no seu programa sobre a violência psicológica, se realmente o artigo penal fez verão, se ele realmente vingou. Não faz. Pegando o gancho, olha, é tanta coisa, mas resumindo, a Cláudia e eu nos encontramos, foi no início do ano, né, Cláudia? Sim. Foi no início do ano e nós tivemos uma identificação, assim, a primeira vista, que não foi vista, que a gente não se viu ainda, mas vou te visitar em breve. E eu aí também. nós começamos a conversar sobre essas questões, e aí nós nos identificamos, e o que nós queremos fazer, então, falando do projeto propriamente dito? É levar um movimento contrário do que existe hoje. O que acontece hoje na advocacia? Que eu não fui a favor, mas eu ficava quieta. Iniciou, acho que lá por 2014, 2015, pelo menos aqui na minha região, tá? Um movimento de que o advogado que era chamado de generalista, que ele não era capacitado e que ninguém mais ia procurar este advogado, porque nós tínhamos que agir como os médicos que são especializados em cada área. Tá? E aí eu vejo essa movimentação acontecendo na internet, me apavoro. Eu digo, mas como, a gente não dá para seguir esse rumo aí, fica complicado. E aí, não, porque não tem como saber tudo, porque, sim, enfim, um monte de coisa, porque seria muito complexo. Sim, é muito complexo, mas aí a gente se desenvolve. E só que aí eu vi a coisa piorar, porque a partir da pandemia,
eu começo a ver, porque embora eu não usasse para me manifestar nas redes sociais, eu estava vendo o que estava acontecendo. E aí eu vejo a coisa mudar, ficar ainda pior. Afunilar para que o advogado seja especialista em uma ação. Sim. Ou seja, isso é gravíssimo. Isso é altamente grave. Tá? Como se esta pessoa, que eu não quero criticar o colega, mas eu quero só fazer refletir, que é este colega, que ele é especializado numa ação, às vezes pode chegar outro cliente na frente dele, altamente lesado numa outra área, ele não tira. Porque nós não podemos, o advogado ele não serve para defender um processo ou uma ação. Ele serve para defender o ser humano Sim. que ele está atendendo, na Sim. sua infinitude, tá? Então nós temos que ter o olhar atento, né? Sim. E esta questão de generalista também não se enquadra nisso que nós estamos falando, porque generalista era aquele, eu faço qualquer ação. Sim, não Né? é assim também. E não é assim. O multidisciplinar, ele não faz qualquer ação, ele faz a ação que é a correta, né? Analisando o caso da pessoa. Não é assim, eu pego qualquer coisa. Não. É a visão de atender aquele cliente na integralidade de ser humano que ele é. É outra Sim. abordagem. E trazendo outras profissões para auxiliar nas nossas teses. Então, é completamente por isso que eu uso a multidisciplinaridade como termo para denominar o trabalho que a gente faz. E aí, então, nós conversamos, cada uma com as suas dificuldades e tentando vencê-las e abrir a mente das pessoas que estavam atuando ali em causas nossas. E aí a gente pensou em fazer um canal que que é o DataVN Podcast, que nós faríamos inicialmente só debatendo, fazendo essas questões aí na internet, abrir um canal de comunicação e tal. Só que da minha parte foi tomando um rumo muito maior do que eu imaginava, através de um processo que existiu na minha vida. E aí eu vejo que aqui que havia necessidade de fazer um movimento muito maior. E aí eu falo com a Cláudia, mas isso aqui é muito maior, precisa haver uma revolução. E a Cláudia diz assim, meu Deus, chegou a minha oportunidade, era o que eu queria há muitos anos. Eu estou muito feliz, eu quero. Eu digo, eu não acredito, eu também tinha dentro de mim essa revolução, mas ela não tinha nascido. Eu digo, ela não tinha nascido para o mundo e eu estava aqui fazendo as minhas movimentações aos poucos sozinha. E aí, então, através dessas conversas de amiga, de colega, de identificação, né, a coisa fica melhor e então a gente decide fazer um projeto que é o projeto Revoluciona, que dentro dele tem a parte da comunicação, que é a questão social, né, que a gente pensa em levar o conhecimento para as pessoas, para que elas possam também entender quando elas precisam do advogado, Sim. porque até para elas se defenderem e ver que precisa ir no advogado, ela tem que ter noção. Sim. Então, o nosso trabalho, nosso projeto começa com o quê? A parte social, que é propagar para as pessoas, né, os direitos que elas têm. E eu já tenho esse histórico de 2016 ter começado a fazer isso e ter, infelizmente, sido tolhida e ter ficado quieta. E aí, então, retomo com toda a ânsia, todo o desejo do mundo de levar o conhecimento para as pessoas. Então, o nosso projeto inicia com essa comunicação, e aí a gente vê que para se efetivar esta comunicação, nós precisamos qualificar também pessoas. Levar, não seria qualificar, é levar o nosso ponto de vista para que o colega veja se faz sentido ou não, né? Porque nós não sabemos mais. A gente compartilha pontos de vista. Eu tenho um problema hoje. Apesar de não estar colocando muito, um pouco mais de um ano, eu parei de colocar conteúdo na rede, mas eu ainda continuo tendo contatos do país inteiro e eu tenho dificuldade de, às vezes, tocar uma ação fora do meu estado porque eu não tenho alguém lá de confiança. A gente tem migalhas? Tem.
A gente tem outros canais que a gente pode buscar correspondentes, que seria uma saída. Mas eu, particularmente, gostaria de ter alguém em cada canto, em cada estado, numa proximidade com essa visão. Né? Fazer um grupo nesse sentido, um grupo que veja essa multidisciplinaridade para que a gente possa construir uma defesa da melhor maneira. Por exemplo, dentro das minhas causas, hoje, eu vou dentro da Defensoria Pública acompanhar cliente que a outra parte acionou, e eu achei um trabalho aqui desenvolvido na Defensoria da Regional de Santana, capital de São Paulo, muito bom. Eu gostaria de comunicar e estimular que isso acontecesse no Brasil inteiro e saber se o Brasil está fazendo isso, entendeu? Sim. E assim, esse ramo dos abusos, da questão psicológica, ele não está só nas relações no direito de família, por exemplo, mas também está dentro das empresas, está dentro das relações de consumo, entendeu? Para os juízes entenderem o que é dano, o que não é dano, o que não é mero aborrecimento. Às vezes a gente precisa saber redigir a dor do nosso cliente, o sofrimento do nosso cliente. Eu acabei de fazer uns embargos de declaração no juizado especial aqui da capital, mencionando para o juiz, como assim não tem dano moral? A pessoa, o senhor está cancelando o contrato, o senhor está dizendo que houve o abuso caracterizado no Código de Defesa do Consumidor, ele está dizendo que não tem dano moral. Como é que duas frases, como que o abuso e o dano moral não estão interligados? Sim. Entendeu? Porque está acostumado a sair pela tangente de dizer, olha, não teve. Em outro momento da sentença, ele fundamenta que ela não procurou os órgãos públicos para fazer as conciliações e não caracterizaria a perda do tempo útil. Eu falei, senhor, o senhor Vossa Excelência, o senhor está pedindo para uma idosa procurar, para uma pessoa idosa procurar os setores, sabe? Não é do lado o PROCON da casa dela. Ela foi enganada do lado da casa dela, mas não é do lado da casa dela o PROCON, por exemplo. E o outro meio de se comunicar, que é o consumidor.gov, é por internet. Boa parte dos nossos idosos não sabe mexer na internet. Não. Nossa, não é. Não. E outra coisa. Aí tá, você grita. Tem tanta coisa mal, meu Deus, tem que ser 3 horas. Nós vamos ter que terminar aqui e dar um jeito de hackear o meu hacker e a gente seguir dar uma boa pincelada. Mas olha só, pessoal, então, não é nosso projeto, ele não é só nessa área. A Cláudia, então, eu estou apresentando a colega Cláudia desta área, tá? Que ela é expert top, tá? Para as pessoas que estão passando por essas questões de relacionamentos tóxicos, e aí nós vamos encontrando pessoas capacitadas para agir em outras áreas, porque não é só o direito de família com a psicologia, tem muita coisa envolvida. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, essa ação minha, da enchente do Rio Grande do Sul, eu estava falando, ela começou ambiental. Eu estudando, ela foi saúde pública, e foi para questões de licitação administrativa. E aí ela foi para onde depois que ela envolveu tanta coisa de a utilização irregular do solo, lei municipal, plano diretor. Ela foi para o patrimônio nacional, direito imobiliário, envolvia patrimônio histórico e cultural nacional. E aí teve questões de imprensa. Nós fomos para a censura, porque é o que eu digo, eu estou fazendo aí uma viagem no tempo, porque eu andei lá nos anos 70 e agora eu estou na Idade Média. Voltei, estou fazendo uma viagem incrível. Boa deboche, gostei. Maravilhosa. É maravilhosa a viagem que eu estou fazendo, é uma experiência fantástica. E aí nós vamos para a questão da honra, tá? Da ofensa à honra. Crime cibernético, tanto pela honra quanto pelo hackeamento. E aí nós vamos para um problema grave que nós temos que resolver, tá? Que eu identifiquei porque eu não tinha passado por isso. Eu nunca tive problema de comunicação. Eu dou sempre um exemplo. Quando não existia rede social, eu achei um devedor no meio da Amazônia, e é verdade, tá? Por telefone. Porque ele estava em operação, na operação lá do trabalho dele. E eu achei, nunca tive problema. E agora nós temos que resolver urgente, tá, Cláudia? É a questão de uma política eficaz para cessar o crime cibernético,
porque não adianta só fazer o boletim de ocorrência e ficar sujeito de novo a ele, tá? E isso reflete no quê? Nos crimes de violência contra a mulher. Porque, às vezes, a última esperança, o último contato que a vítima tem com o mundo exterior é a rede social. E aí, se ela fala alguma coisa, ela é denunciada, é derrubada. E eu fiz um teste na minha conta e eu repliquei o comentário feito numa conta de homem. E a dele não deu nada. E imediatamente o meu não foi aceito. Tá? Olha, Então, nós temos que falar com o pessoal da Meta. Até liguei para o escritório de advocacia deles, não consegui falar, mas eu quero também fazer uma reunião direta com o pessoal, porque tem que ser feita uma política diferenciada para contas de mulheres identificadas. Tá? Tu identificou que tu é real, que a tua conta está vinculada a um CPF, tu tem que ter um mecanismo de proteção. E tem que ter também dentro uma plataforma fácil e simplificada para que ela relate: estou sofrendo abuso, estou tentando denunciar, não derrubei a minha conta. Básico, simples assim, já tem toda a solução na minha cabeça toda, mas já vai fazer parte também do nosso projeto tratar disso. a gente vai ter que trazer os políticos, vai ter que trazer o legislativo. Sim, tem urgente. Vai ter que trazer o legislativo em todos os setores. Como a gente está falando do aspecto nacional, a gente vai ter que chamar do Planalto, né? Vai ter que conversar. Porque é muito. Eles não estão se dando conta, mas hoje eles estão contribuindo. E aí a gente vai para onde, Cláudia? Para os abusadores. Porque quando a vítima quer se desligar de a qualquer custo do abusador, aí é quem quer. E aí começa aquela caça de desligar. Te quero, porque ele precisa daquela satisfação. Sim. E aí a pessoa fala, para não aparecer no mundo, tentar se desligar. E aí ela já não tem mais contato com ninguém, porque as pessoas já acharam, ó, essa pessoa aí não tá bem, sumiu, não tem mais convívio, deixa ela quieta lá. E aí ela, num respiro de vida, ela busca a rede social. Sim. E aí, ou o abusador derruba a conta dela, ou a própria plataforma derruba. Então, isso tem que ser resolvido urgentemente. A outra coisa é a política, tá? Dos crimes cibernéticos, que ela não tem, nem tem delegacia de crimes cibernéticos em todos os estados, e os que têm não recebem, os que não têm. Não e tem. a outra coisa é a plataforma GOV. Olha o segmento tanto da violência contra a mulher. Não vou nem falar violência doméstica, a mulher pode ser agredida em qualquer lugar. Da violência contra a mulher e a violência contra a criança, existe uma resistência nas delegacias de fazer boletim de ocorrência. Eu estava numa reunião de treinamento de prerrogativa e eu conversando e eu falando e a prerrogativa falou, não, pode nos chamar, porque eu resolvi muitas das vezes o problema falando que eu ia para a corregedoria. Aí eles, opa, doutora sabe o caminho, né? Porque estou vendo que não é todo mundo que sabe, né? Sim. Porque a palavra, eu já ouvi falar vamos dizer assim, não é uma informação oficial, que eles não fazem boletim de ocorrência para não aumentar o índice de criminalidade e para não ficar aquele boletim sem o devido inquérito. Né? Tanto que eu já consegui, por conta de uma reintegração de posse, eu consegui um boletim de ocorrência com efeitos cíveis. Então, não abre inquérito. Né? Então, eu consegui, mas o que eu precisava era do boletim. O juiz civil gosta de ver boletim de ocorrência para ver que a gente não está brincando, a gente não está jogando numa roleta russa ali, né? Não está fazendo jogo no processo, porque é um cuidado que, infelizmente, os julgadores têm que ter. Mas existe uma resistência para fazer boletim de ocorrência. Sim. Porque existe muitos boletins de ocorrência que não são levados a sério e muitas vítimas que não sabem conduzir as provas e é de difícil comprovação, porque o abusador sabe do que vai acontecer com ele, que vai ter um processo, vai ter uma penalidade, e ele cria dificuldade para ela produzir prova. Né? Teve até um caso esses dias aí que passou de uma pessoa que conseguiu ser salva por um pedido no iFood.
Ah, eu vi. Ela conseguiu e a moça encontrou uma pessoa do outro lado lá que a socorreu, que ajudou ela, que ela estava em cárcere privado ali. Sim. E então, assim, É, abrir essa situação, porque assim, a gente chega com o nosso cliente, a nossa cliente para fazer boletim de ocorrência, e a gente encontra resistência com a nossa presença. muita, muita. Eu tive caso agora de chegar na delegacia da criança, da adolescente, dizer não só violação sexual. Meu Deus, vai em outro lugar, não vou em lugar nenhum. Eu estou na delegacia da criança e do adolescente. E eu quero ser atendida aqui, independentemente do crime, tá? E aí disse, não, mas é a ordem da delegada, cadê a portaria? Aonde? Eu quero ver a legalidade dessa portaria. Vamos ter que dar uma verificada nisso. Aí, né, a coisa mudou o rumo. Mas então, outra coisa, nós temos que ter um canal, tá, facilitado para fazer essas denúncias. Porque olha aqui, eu nunca tinha sofrido hackeamento e não sofri violência doméstica, graças a Deus não tive esse problema com meu marido. Mas eu hoje estou sofrendo um crime contra a mulher, tá? Que Sim, ele é de cunho internacional, que também ninguém fala. Porque a sim, mulher tem os seus direitos protegidos em pelo menos 3 tratados, tá, internacionais que o Brasil é signatário, sim, que também não é falado. E aí, nesta minha peregrinação, pelo hackeamento que eu já expliquei para o pessoal ali ontem, que eu tenho a preocupação, porque hoje eu não tenho dados dos clientes na máquina que eu uso, né, pelo sigilo, eu fui acessar o Gov, então assim, ó, a depender do hackeamento, nem o Gov tu entra. Ou o olha, e-mail é denunciado. É muito complicado isso. E outra coisa, urgentemente, aí sim a capacitação, tá? Dos colegas é trocar ideia e novas formas de atuar, tá? sim, De forma a se desenvolver desenvolver essas competências, mostrar os seus talentos, tá? Que tem muita gente que está escondida aí pelo Brasil que são altamente talentosos, e sim, também dar mais dignidade para aquela pessoa que a gente atende. Mas para certas pessoas é capacitação. Olha aqui, eu liguei para o 180, que é o canal de denúncia de violência da mulher, porque no meu, na delegacia que não deu em nada o hacker. E simplesmente, ai, considerações finais, meu Deus. E aí não dá, a pessoa não entende o que a gente está falando. Ah, é isso, porque o que eu passei são vários. Então eu tenho que relatar de vários, porque tem que responder sobre todos os crimes. Ah, mas não, de tudo isso qual é? O que, que é? Porque a pessoa não entende que numa ação a pessoa pode estar incorrendo em vários crimes. sim. Tá? Então nós temos que capacitar as atendentes Sim, que fazem, e os conselhos recebem a denúncia. tutelares, e os conselhos Exato. tutelares também para as É, crianças, porque muitos e, conselheiros são eleitos e é, eles precisam de capacitação, mas às vezes não é por mal, tá? Não é por maldade que eles não sabem, às vezes eles erram por não saber. E é. aí é o acolhimento nacional. Entendo que todo o Brasil precisa disso. Mas, Cláudia, está acabando o nosso tempo. Eu vou te convidar para a gente tentar, quem sabe, seguir mais uma conversinha, tentar fazer nas redes, para furar Sim, a bolha. E aí, sim, então, deixar um chamamento para o pessoal, para nos acompanhar nas redes sociais. Quem tiver interesse, tiver uma atuação diferente, inovadora, venha fazer parte do nosso grupo, porque a gente quer aprender com vocês também. sim, E quem quiser fazer, compreender isso que nós estamos falando, esse movimento diferente, para a mentoria, nós estamos à disposição, os clientes para atendimento processual, e também nós vamos começar também com as palestras e as mentorias, tá bom, gente? Então, vão nos acompanhando, eu estou furando a bolha do hackeamento, não está sendo fácil, mas conseguiremos, e agradeço imensamente aí a participação da Cláudia, minha amiga, agradeço a honra. e é isso aí, deu, gente, eu não consegui nem fazer tu te despedir, tu é que tem que te despedir, não é apresentadora. Muito obrigada, Não, viu? Que não, oportunidade fantástica. Acredito que esse projeto tem muito a oferecer. Para quem gosta do direito, para quem gosta da justiça no sentido de aplicar a lei em prol daquele que precisa, né? E para advogar, quem gosta de advogar.
né? Eu acredito, nós estamos aqui abrindo um grupo para quem gosta de advogar, né? Entre agora, aproveite, porque quem entrar agora não vai ter que investir tanto, né? Mas futuramente a gente vai ter que colocar preço de investimento, porque vai crescer o projeto, e aí a gente vai ter que despender, vai ter que separar um tempo. E aí vai perder essa oportunidade. Então, entre agora com a gente que vai valer a pena, viu? E vamos trocar informações. Então tá bom, gente, obrigada, desculpa qualquer coisa, a gente vai melhorando, tá? E nos procurem. E, Cláudia, vou te chamar ali, ver se a gente consegue dar um segmento aí, conversar mais um pouquinho. Tá bom, Vera? Desculpa, mas é isso aí mesmo, tá bom? Um beijão, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.